Finalmente saiu notícia maravilhosa para Jair Messias Bolsonaro. E claro que eu vou trazer essas informações na velocidade da luz aqui para todos vocês, gente, tá? Lula da Silva, analista político, acaba de revelar que Lula da Silva pode desistir da candidatura. Analista político acaba de revelar que Lula da Silva pode desistir da candidatura. E eu vou ser muito sincera e honesta aqui com vocês, gente. Depois do Lula descobrir que pode ficar sem palanque em São Paulo, porque Tarcísio de Freitas deve vencer o Haddad no primeiro turno, ou seja, risco grandioso do Lula ficar sem palanque em São Paulo no segundo turno. E agora, com o Lula da Silva sendo avisado que dificilmente vai conseguir um candidato à altura após a desistência lá da candidata do PT, o Lula tá completamente desesperado, gente, tá? Lula está sem palanque em Minas Gerais até este momento. E depois de tudo isso aí que foi revelado na imprensa, mais esse analista político, essa bomba que esse analista político acabou de explodir, eu não duvido nada de que sim, Lula da Silva venha a desistir desse pleito eleitoral, venha a desistir da candidatura, venha a desistir da eleição de 2026. E um dos motivos que esse analista político acabou de revelar, né, depois dessa bomba que ele acabou de explodir, que Lula pode desistir da eleição de 2026, da candidatura, deixou a esquerda devastada, gente, tá? A esquerda, o PT, ficaram desesperados com essa bomba que acabou de ser divulgada. E agora, gente, tá? Também Alexandre de Moraes se ferrou, gente, tá? Com relação a Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Alexandre de Moraes acaba de se ferrar com relação aí a esta ação da Polícia Federal contra o Bolsonaro. Então, os planos do Alexandre de Moraes foram por água abaixo e a situação para o Moraes fica mais desesperadora ainda, gente, tá? Bolsonaro deve estar comemorando agora essa notícia que acabou de ser divulgada e Alexandre de Moraes deve estar extremamente furioso. É notícia maravilhosa para o Bolsonaro e eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia. Essa perseguição do Moraes acabou de cair por terra com essa notícia bombástica que foi confirmada. Eu vou explicar tudo para vocês. Bolsonaro, o clã Bolsonaro deve estar comemorando e tem tudo para comemorar, porque é notícia, não é notícia boa não. Como diz o meu conterrâneo lá, que eu tô Leonardo lá de Goiás, a notícia não é boa não, a notícia é excelente, eu sei que todos vocês também vão gostar e muito. Além dessas outras várias, além dessas duas informações, uma sobre Lula, notícia terrível para o Lula, e a notícia boa para o Bolsonaro, tem outras várias informações que eu vou trazer nesse boletim para vocês. Antes de tudo e qualquer coisa, ó, eu tô vendo que tem muita gente que tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, mas até hoje não é inscrito aqui no nosso canal. Até hoje não faz parte aqui da nossa família. Quer ser um cidadão bem informado que jamais será escravizado? Esse é o lema aqui do nosso canal. Você vai estar antenado em tudo que está acontecendo e ainda o que vai acontecer, porque eu antecipo e já trago aqui para vocês antes de qualquer outro canal. Eu sempre faço isso aqui com vocês. Então, se inscrevam rapidamente aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E agora eu já vou trazer com relação ao Mauro Vieira. Sim, ele foi convocado, gente, tá? A comissão da Câmara aprova a convocação do chefe do Itamaraty após documento citar risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil. Ele vai ser enquadrado. Ele vai ser enquadrado. Baseado em quê? Vocês estão aí alarmando o Brasil com uma possível invasão, né? Uma ação militar dos Estados Unidos aqui no Brasil. Vocês realmente têm motivos para fazer esse alarde? Ou o Lula só está fazendo isso para fazer campanha, fazer política, ganhar voto aqui no Brasil? O que é que vocês têm de concreto, né? Que fizeram vocês a divulgar essa notícia? Foi convocado, vai ser colocado contra a parede, vai ter que dar explicações. Qual é o verdadeiro motivo por trás dessa nota que o Itamaraty soltou aí na imprensa? De que uma possível ação militar dos Estados Unidos pode acontecer aqui no Brasil. Qual é o verdadeiro motivo por trás dessa nota? Muita gente está desconfiada que o Lula está plantando isso para se beneficiar politicamente, eleitoralmente. Será? Bom, ele vai ter que dar explicações na comissão, porque ele acabou de ser
convocado. E convocado tem que comparecer, né? Não é um convite, é uma convocação. Ele vai ter que ir lá e dar explicações ao Congresso Nacional. Achei muito interessante aí essa informação. E agora, gente, bomba pra cima do Lula. Na verdade, gente, o Lula tá completamente desesperado. Desesperado a ponto de ameaçar Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional. Líder do PT do Lula, basicamente acabou de ameaçar o Davi Alcolumbre por causa daquela escala 6x1. Ou seja, o Davi Alcolumbre já revelou, já confirmou que antes do pleito eleitoral não tem a menor chance e possibilidade dele colocar isso aqui para votação. Ele já avisou: Lula, você quer usar isso aqui para fazer campanha, para fazer comício, para fazer política? Eu não vou cair na sua. Isso aqui não será votado antes das eleições. Mostra ao povo as coisas boas que você já fez em 3 anos e meio. Agora isso aqui você não vai usar. Agora, gente, o que o Lula fez de bom em 3 anos e meio de gestão? O Lula tá ferrado, né? Aí o desespero tomou conta. Aí o Lula parece que colocou o líder do PT para ameaçar o Alcolumbre. Tá ameaçando ele, dizer que ele é inimigo, e o Senado reage, tá aqui, ó. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União, reagiu hoje após o líder do PT na Câmara, Pedro Uczai, falar em elegê-lo como inimigo dos trabalhadores por não movimentar a tramitação da PEC do fim da escala 6x1. A proposta, já aprovada na Câmara, é tida como prioridade do Lula em ano eleitoral. A prioridade do governo Lula é a escala 6x1. Ele quer aprovar isso o mais rápido possível, porque ele vai usar isso para fazer campanha. Só que o Davi Alcolumbre já derrubou a fita do Lula e disse: ó, para lá. Aqui não, aqui no Congresso Nacional quem manda sou eu. Aqui no Congresso Nacional eu sou o presidente, quem manda sou eu. Antes de participar da reunião de líderes, Uczai afirmou que a pauta do fim da escala deve avançar. Porém, ele disse que caso não avance até a próxima semana, o presidente do Senado será eleito inimigo dos trabalhadores. Ele disse o seguinte, ó, a ameaça que ele fez para o Davi Alcolumbre, ó. Desespero tomou conta do governo Lula, tá? Nessa semana nós vamos dar uma trégua para o Davi Alcolumbre, para ele dar passo e mandar a PEC da escala 6x1 para a Comissão de Constituição e Justiça. Se até semana que vem ele não encaminhar para a Comissão de Justiça, nós vamos eleger ele como inimigo também, inimigo dos trabalhadores e da pauta. Logo após as falas, a presidência do Senado reagiu em nota, dizendo não admitir pressão, ou seja, não admitir ameaça. A definição da pauta e da tramitação das matérias é prerrogativa constitucional da presidência. O Davi Alcolumbre está esfregando na cara do Lula que a prerrogativa é dele. É ele que tem o poder do que ele quiser colocar para a pauta e não colocar. E não se submete a ultimatos ou pressões político-eleitorais, afirmou. A presidência do Senado esclarece que esse tipo de ameaça e tentativa de intimidação não será mais tolerado, disse o comunicado. Ou seja, Davi Alcolumbre dobrou a aposta e enviou um duro recado para o Lula e para o governo Lula. Não vamos tolerar nenhum tipo de ameaça e intimidação. Segundo a nota, Alcolumbre tem feito reuniões para tratar sobre a tramitação no Congresso. Na última semana, o presidente Davi Alcolumbre reuniu-se com o líder do governo no Senado, a Tereza Leitão, o senador Paulo Paim e representantes das centrais sindicais para tratar da matéria, reafirmando seu compromisso com o diálogo e com a regular tramitação da proposta, diz o comunicado. Porém, a Tereza Leitão saiu com um não na cara. Inclusive, assim que ela saiu dessa reunião e que ela deu a resposta ali, a imprensa, né, divulgou e eu trouxe para vocês. O Davi Alcolumbre disse que não vai colocar para votação a escala 6x1 antes da eleição de 2026. Eu imagino, gente, que o Lula deve estar furioso com o Davi Alcolumbre, deve estar revoltado
e furioso com o Davi Alcolumbre. E aí, gente, nessa treta, vocês estão do lado de quem? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora vamos falar sobre uma notícia terrível para o Lula, para a esquerda e para o PT. Sim, gente, tá? Segundo pesquisa, Nicolas Ferreira é o deputado mais influente nas redes sociais. Talvez seja esse o motivo do desespero do PT, do Lula da esquerda, em regulamentar as redes sociais. Um vídeo do Nicolas Ferreira, gente, é milhões de visualizações. Tá aqui. Nicolas Ferreira, deputado federal, lidera o ranking dos parlamentares mais influentes nas redes sociais, segundo o levantamento divulgado na última terça-feira pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados. Estudo avaliou o desempenho de 15 deputados federais entre 1º de fevereiro e 30 de abril. E o Nicolas Ferreira, de longe, gente, eu vi o resultado da pesquisa, mas o Nicolas Ferreira tá assim, ó, anos-luz na frente dos outros parlamentares. Anos-luz na frente dos outros parlamentares, gente, tá? É Nicolas Ferreira, é Gustavo Gaia. E para completar o combo de desespero do Lula, agora tem desespero até para Janja. Sobrou até para Janja. Terrível essa notícia para Janja. Vejam só, meio ideia. Saiu nova pesquisa e, ó, 15,4% afirma que Michele Bolsonaro é a mulher mais poderosa do país. E apenas 9 citam Janja. Gente, eu imagino que a Janja deve estar revoltada com essa notícia. Bomba no colo da Janja. Mulher, vejam só, gente, a mulher mais poderosa do Brasil, segundo pesquisa que acabou de ser revelada, para desespero do Lula e da Janja. Uma pesquisa meio ideia divulgada nesta quarta-feira mostra que para 15,4% dos brasileiros, Michele Bolsonaro, do PL, é a mulher mais poderosa do país. A menção à ex-primeira-dama ocorre em meio ao desentendimento público dela com o Flávio Bolsonaro, a quem acusou, fez algumas acusações, porém, mesmo assim, ela continua sendo vista como a mulher mais poderosa do Brasil. Já a atual primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, foi citada em apenas 9%. Meu Deus do céu. No levantamento, os entrevistados questionaram, né, 1.500 pessoas pelo país, quem é a mulher que mais tem poder hoje no Brasil? Gente, tá aqui. Qual é a mulher que hoje... Qual é a mulher mais poderosa do Brasil? Como é que é? Aqui deu Erika Hilton. A Erika Hilton foi citada. Quem é a mulher mais poderosa do Brasil? Erika Hilton foi citada, gente. Anitta, Virgínia. Ai, Deus amado. E agora, gente? Vazou na imprensa o discurso, gente, tá aqui. Vou trazer completinho, gente, o discurso do Flávio Bolsonaro, que gerou pânico e desespero no governo Lula, gente, tá? O discurso completo, na íntegra, do Flávio Bolsonaro, lá nessa reunião dos Estados Unidos, para salvar o povo brasileiro das tarifas. E a informação que a gente tem é que esse discurso, calma, gente, tá? Ele tá falando em inglês, mas aqui, ó, tá tudo traduzidinho, tudo bonitinho para vocês entenderem tudo que o Flávio Bolsonaro tá dizendo. E a informação que a gente tem de bastidor é que o Lula, gente, tá furioso com esse discurso do Flávio Bolsonaro. E lá no meio do discurso, ele fala sobre o Lula. Aí vocês vão entender por que o Lula tá furioso e desesperado. Vejam só. My name is Flávio Bolsonaro. I'm a senator of the Federative Republic of Brazil, leader of the opposition, and the president pre-candidate for my country's October elections. Last month, I met with President Trump, Vice President Vance, and Secretary Rubio to urge the United States not to impose tariffs on Brazilian companies. Today, I would like to share with this Commission the same arguments I presented
to them and explain why that request serves the interests of both Brazil and United States. The 2025 data show that these tariffs have not produced the results the United States intended. Instead, they have been politically exploited by Brazil's current administration. The very government these measures were meant to pressure has gained strength in the polls, while Brazil's trade with China reached a record $171 billion, more than double its $83 billion in trade with the United States. China has absorbed Brazilian exports that were displaced from the American market by these tariffs. In other words, every additional tariff strengthens the very government it's intended to pressure. Because of the limited time available today, I will address only 3 issues. All 6 are discussed in detail in the written statement I have submitted to this commission. The first is censorship. The confidential orders directed at American digital platforms did not originate in Brazil's National Congress. They were issued by a justice of Brazil's Supreme Federal Court and by President Lula's administration, based on executive decrees and judicial rulings rather than legislation duly enacted by Parliament. A 25% tariff penalized the entire Brazilian people, except the very authorities responsible for those decisions. The second issue is corruption. Corruption is one of the greatest scourges facing the Brazilian people. There is no disagreement on that, but corruption has identifiable perpetrators. The 4 largest corruption scandals in Brazil's recent history: the Mensalão scheme, the case uncovered by Operation Car Watch, the fraud involving Brazilian's National Social Security Institute, INSS, in which President Lula's own son is among those under investigation, and the Banco Master case, all occurred under government led by the Workers' Party, the political party currently in power. Brazil then experienced 4 years under President Bolsonaro without a single proven corruption scandal. Corruption has become a defining feature of Brazil's political left. The Brazilian people should not be punished for it. The third issue is PIX. PIX, Brazil's instant payment system, was created during the Bolsonaro administration. PIX is not a problem to be fixed, it's a solution. It expanded financial inclusion by bringing millions of Brazilians, especially the poorest, into the formal economy. That progress also directly benefits American companies, as the volume of transactions proceeded through payment cards issued by US brands continue to grow alongside the widespread adoption of PIX, since those companies provide services that complement, rather than compete with, Brazil's instant payment system. Brazil will hold presidential elections in October. Within just 90 days, the country's political landscape could look entirely different. Imposing a tariff now that would be difficult to reverse rewards those responsible of the actions in question, while punishing those who have borne their consequences would be the worst possible moment to act. I respectfully ask this committee, do not impose tariffs on Brazil. Preserve the success of PIX. Cancel this action and let us negotiate. God bless you, God bless Brazil. Thank you very much. Gente, citou até o filhinho do Lula, gente, corrupção. Meu Deus, agora tá explicado por que o Lula ficou furioso, gente, tá? Com Flávio Bolsonaro. Meu Deus do céu, gente. O Flávio Bolsonaro soltou tudo contra o Lula, gente. Corrupção, filho do Lula, INSS, Lava Jato, ordens de ministros de Suprema Corte, considerada censura pelo governo americano. Meu Deus do céu, sobrou para todo mundo. Suprema Corte, governo Lula, Flávio Bolsonaro, hein? Meu Deus. E aí, gente, vocês gostaram? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Gente, analista político acaba de dizer que ele acredita que Lula deve desistir da eleição aqui no Brasil. Sabe quem que é? Sabe quem? Ah, Rony Gabriel, gente. Rony Gabriel acaba de dizer que, olha, ele acredita, e ele revela aqui os motivos, tá? Fiquem tranquilos, que o Lula vai desistir dessa candidatura, vai ficar fora dessa eleição de 2026. Por quê? Assistam que vocês vão entender. O Lula, ele está caminhando por uma questão de uma possível desistência. Eu ainda acredito nisso. Se o Lula perceber que está muito apertada a margem das pesquisas, acho que ele não concorre, continua insistindo nisso. Acho que foi uma das primeiras pessoas do Brasil que trouxe uma análise quanto a isso. E aí eu posso citar a questão do carnaval e várias outras questões aqui que seria mais longa a resposta, né? Mais complexa. Fica à vontade.
Mas, desde a questão da nulidade, quanto às questões do carnaval, que isso vai ser suscitado ainda, né? Você não pode pedir nulidade enquanto você não tem uma chapa apresentada na Justiça Eleitoral. E quando essa chapa do Lula for apresentada, vão se pedir, sim, por campanha antecipada, abuso de poder econômico, a questão do carnaval, qual o Lula participou abertamente, né? Então, eu acredito que desde aquela época ele já ensaiava uma possível desistência. Parece que campanha antecipada, abuso... Lula, ele está caminhando por uma questão de uma possível desistência. Campanha eleitoral antecipada, abuso de poder econômico, vai vir aí uma bomba contra o Lula aí nos próximos dias, né? E, gente, eu sinceramente, tá? Eu também já venho dizendo isso pra vocês já há algum tempo, gente, porque eu acho que essa questão ainda ganha mais força agora, com as últimas informações que foram reveladas. Segundo a imprensa, o Lula vai ficar sem palanque em São Paulo no segundo turno. Ao que tudo indica, segundo as pesquisas, o Tarcísio de Freitas vai vencer o Haddad por 52% já no primeiro turno. Não vai nem dar chance do Haddad ir para o segundo turno lá em São Paulo. Se isso acontecer, se o Tarcísio levar a vitória no primeiro turno, no segundo turno, o Lula vai ficar sem palanque em São Paulo. Isso sem falar na tragédia que tá pro Lula aqui em Minas Gerais, né? O Lula levou um não do Rodrigo Pacheco, depois levou um não da segunda opção, né? Que foi da prefeita de Contagem. Ela disse um não na cara do Lula: não vou fazer palanque para você em Minas Gerais, eu vou candidatar ao Senado Federal. Porque ela sabe que não tem a menor chance de vencer ao governo do estado aqui de Minas Gerais. Então ela caiu fora, abandonou o Lula e o Lula tá sem. O Lula não tem candidato ao governo aqui em Minas Gerais. Então pensem, no segundo turno sem candidato lá. Se conseguir algum candidato, vai ser um candidato muito fraco. Né, gente? Tá sem opção o Lula aqui em Minas Gerais também. Se conseguir, vai ser bem fraquinho. E as pesquisas aí, vocês já estão vendo como é que tá. O que vocês acham que o Lula vai fazer, gente? Tá? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. E agora, gente, para lisura, né, da informação, deixa eu trazer aqui completinha notícia boa pro Jair Messias Bolsonaro. Tá aqui, gente. Varredura da PF não encontra armas na casa de Jair Bolsonaro. E nessa, o Alexandre de Moraes acabou se ferrando mesmo, né, gente? Tá? Se ele tinha essa intenção de encontrar algo que comprometesse, algo contra o Bolsonaro na casa dele, a defesa acabou de avisar o Alexandre de Moraes que a Polícia Federal dele não encontrou nada. E é motivo de comemorar, né, gente? Bolsonaro deve estar comemorando isso aqui, gente. Porque isso aqui, gente, é os planos, né, do Moraes. Se tinha mesmo esse plano de mandar ele de volta para a prisão, os planos foram por água abaixo. Tá aqui, ó. As buscas da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira na casa de Jair Messias Bolsonaro terminou sem encontrar armas. Um dos advogados, João Henrique Freitas, afirmou que nada foi localizado nem apreendido na ação. De acordo com informações do CNN, né, a varredura durou cerca de 50 minutos. Imaginem a polícia ficar 50 minutos revirando toda a sua casa. Joga pra cá, joga pra lá, papá, roupa e joga. E não encontrar nada. Pois é. A diligência ocorreu após Bolsonaro ter entregado as 8 armas registradas em seu nome, depois de uma delas ter sido apreendida em uma blitz. Até aí vocês já sabem tudo o que aconteceu. Então tá aqui, gente, tá? Para desespero da esquerdalhada, da petezada, a Polícia Federal não encontrou nada, graças a Deus, e Bolsonaro permanece em sua casa, em sua residência, tendo os cuidados da sua família e da mulher mais poderosa do Brasil, Michele Bolsonaro. Aí, para desespero da Janja e do Lula. Segundo o doutor Amarildo, Alexandre de Moraes se ferrou mais uma vez, gente, tá? O plano da perseguição contra Jair Bolsonaro caiu por terra mais uma vez, gente, tá? E o desespero tá tomando conta. Vejam só. O Alexandre de Moraes se ferrou mais uma vez. A armadilha montada contra Bolsonaro deu errado, muito errado, e mostra que as armas, que as cartas do Alexandre de Moraes estão acabando e o seu fim parece cada dia mais próximo.
Alexandre de Moraes determinou uma busca na casa do Bolsonaro. Isso mesmo, 8 de julho de 2026, inclusive dia do aniversário do meu filho. Alexandre de Moraes decreta uma busca na casa do Bolsonaro para tentar achar armas, munições e outros instrumentos ou documentos. Claro que isso aí é uma grande armadilha, porque ele não queria só arma ou munição, ele queria encontrar documento, queria encontrar alguma coisa que pudesse incriminar o Bolsonaro e fazer com que o Bolsonaro fosse retirado da prisão domiciliar, porque o psicopata não cansa, ele não se cansa, ele tenta mais uma vez prejudicar Jair Bolsonaro. Tentou com aquela armadilha que foi montada sobre a arma que o Bolsonaro mandou arrumar. Ele não teve apoio nem do Ministério Público Federal. O PGR manifestou o contrário à revogação da domiciliar do Bolsonaro, dizendo que não existe falta grave. E agora ele me vem com essa. Deu errado, porque a Polícia Federal já informou o Alexandre Psicopata de Moraes que não acharam nada. Não tem arma, não tem munição e não tem nenhum material a ser apreendido que possa incriminar Jair Bolsonaro. Deu errado de novo. E Alexandre de Moraes está dando os seus últimos tiros, jogando as suas últimas cartas, porque nós estamos chegando nas eleições e podem ter certeza, nós vamos eleger maioria no Senado, na Câmara, vamos eleger maioria em todas as unidades da federação aqui no Brasil e Alexandre de Moraes será impeachmentado, além de outras provas que estão prestes a serem anunciadas. Isso aí, mais uma vez, demonstra desespero e demonstra que o fim do Alexandre de Moraes está cada dia mais próximo. Porém, depende de nós, depende do nosso trabalho. Vamos fazer a nossa parte. Pessoal, é o seguinte, se o ministro Alexandre de Moraes, né, tinha planos de mandar o Bolsonaro de volta para a prisão, né, com o intuito de encontrar alguma arma, algum tipo de munição, se ele, né, tinha plano de utilizar isso para mandar o Bolsonaro de volta para a prisão, se ferrou, gente, tá? Porque não encontraram nada. A defesa do Bolsonaro acabou de avisar o ministro Alexandre de Moraes de que a Polícia Federal do Moraes não encontrou absolutamente nada que pudesse prejudicar Jair Messias Bolsonaro. O desespero deve estar tomando conta. Gente, será mesmo que a intenção do Moraes era mandar o Bolsonaro de volta para a prisão, gente? Coloca aqui embaixo aqui a opinião de vocês. Eu tô vendo muita gente falar sobre isso. Esse assunto hoje tomou conta das redes sociais e daqui a pouco eu trago mais informação sobre o Bolsonaro aqui para todos vocês. E agora, gente, o governo brasileiro, o governo Lula, completamente desesperados com uma possível ação militar do governo americano, do governo Donald Trump, aqui no Brasil, gente, tá? Lula da Silva já demonstrou recentemente em fala que realmente tem medo que Donald Trump invada o Brasil, né? Recentemente o Lula declarou isso e o Mauro Vieira também vem fazendo aí declarações demonstrando realmente que está preocupado, que está desesperado. O governo americano acabou de se pronunciar sobre essa preocupação do governo Lula, acabou de falar sobre essa possível ação militar dos Estados Unidos aqui no Brasil. Será que ela pode acontecer? Será que não pode acontecer? Será que o governo brasileiro tem motivos realmente para estar preocupado com uma possível, né, ação militar dos Estados Unidos aqui no Brasil? E aí, gente, o que é que vocês acham? Antes de trazer uma outra informação sobre essa questão, porque o Congresso Nacional aqui no Brasil, tá, acabou de convocar o Mauro Vieira do Lula, o ministro do Lula, exatamente sobre essa questão de uma possível ação militar dos Estados Unidos aqui no Brasil. O Congresso Nacional acabou de convocar o Mauro Vieira para dar explicações sobre a possibilidade do governo americano, né, vir aí com uma ação militar, invadir o Brasil. E essa bomba eu vou trazer logo em seguida, mas primeiro vejam aqui o desespero do governo Lula com relação a essa ação militar dos Estados Unidos aqui no Brasil. Vejam só.
Vamos fazer o contexto, então? O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele foi questionado formalmente pelo deputado Evair de Mello, do Republicanos do Espírito Santo, a respeito dessa decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Foram várias as perguntas feitas pelo parlamentar, por exemplo, se houve alguma conversa prévia entre Brasil e Estados Unidos sobre essa classificação, e num determinado momento da resposta, Marcele, o ministro, ao mencionar as possíveis consequências, ele disse o seguinte: há a possibilidade de ações extraterritoriais, por exemplo, no campo financeiro, e o ministro Mauro Vieira citou o risco de uso militar por parte dos Estados Unidos de uma ação em território brasileiro. Houve uma grande repercussão acerca dessa manifestação enviada pelo chanceler à Câmara dos Deputados, e então ontem, em uma nota enviada ao portal G1, portal de notícias da Globo, um porta-voz do Departamento de Estado americano classificou essa avaliação do Itamaraty como absurda. É importante a gente explicar: o Departamento de Estado dos Estados Unidos é o órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil. E aí disse esse porta-voz do Departamento de Estado, abre aspas: esse comentário é um absurdo. Os Estados Unidos estão adotando medidas decisivas com base em suas próprias prerrogativas soberanas para combater narcoterroristas. Prosseguiu esse porta-voz: essas facções brasileiras agora operam nos Estados Unidos e defenderemos nosso povo delas. Alegações vagas de intervenção costumam servir de pretexto para ajudar e favorecer alguns dos grupos mais violentos do mundo. Fecha aspas. Então, o governo americano classificando a avaliação do Itamaraty como absurda e também chamando de alegações vagas. Nós conversamos com o Itamaraty ontem, Marcele, do porquê de o ministro ter citado esse risco de uma ação militar americana em território brasileiro. E o que o Itamaraty explicou: não houve recentemente nenhum episódio novo que levasse o Brasil a crer que isso possa ser possível. Porém, os precedentes na região levam o Ministério a entender que há sim esse risco. Por exemplo, ações americanas na Venezuela, que levaram à prisão de Nicolás Maduro, os ataques americanos a barcos na costa da Colômbia e também a ameaça de Donald Trump de que Cuba é a próxima. Tá aí, gente. Então, o Mauro Vieira, né, o chanceler do Lula, o ministro do Lula, acabou de revelar o motivo do desespero. O desespero é porque o governo Donald Trump invadiu, capturou e prendeu o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. O governo de Donald Trump invadiu e eliminou várias autoridades no Irã e está ameaçando invadir também Cuba. E o governo Lula está se borrando de medo de que Donald Trump faça o mesmo aqui com o Brasil. Só que o governo americano está alertando. A gente pode fazer algo nesse sentido, mas em questão de traficantes, bandidos, criminosos do PCC. Ou seja, ações, se acontecerem, vão ser contra bandidos e criminosos enquadrados pelo governo brasileiro como organizações terroristas. Deu para vocês entenderem? Ou seja, eu acho que o governo americano já está entendendo onde o Lula quer chegar. Com essa história de que os Estados Unidos podem invadir o Brasil. Lula vai vir com a questão da soberania, aquela ladainha, né? Da soberania, que o Flávio Bolsonaro é um lesa-pátria, está agindo contra o Brasil. Gente, o governo americano, Donald Trump, Marco Rubio, esse pessoal, enquanto o Lula está indo, eles já foram e já voltaram há muito tempo. Eles sabem muito bem qual é a intenção do Lula. Usar isso politicamente, para fazer política, para fazer campanha. E destruíram aí a narrativa do Lula, né?